Vamos começar nossa aula sobre triagem no incidente com múltiplas vítimas. Os objetivos dessa aula: definir triagem, conhecer os métodos utilizados para realizar a triagem das vítimas no incidente de múltiplas vítimas, saber fazer a triagem pelo método START, conhecer o método Jump Start, conhecer a triagem de foco, PMA, evacuação e transporte. São todos os tipos de triagem que nós temos. Conceitos de triagem. É um termo dado ao reconhecimento da situação e seleção das vítimas por prioridades na cena de emergência. É um processo utilizado em situações de múltiplas vítimas, utilizado para alocar recursos e hierarquizar vítimas de acordo com o sistema de prioridades, possibilitando o atendimento e o transporte rápido do maior número possível de vítimas. Vamos falar sobre os métodos de triagem. START, simples triagem e rápido tratamento. O método utiliza tiras ou cartões coloridos e baseia-se em 3 critérios para classificar as vítimas: frequência respiratória, perfusão capilar ou pulso radial e status neurológico, onde ela tem que obedecer um comando simples. A avaliação deve ser feita em 60 segundos, mas o ideal é até 30 segundos. Aqui nós temos o nosso cartão de identificação. As vítimas são classificadas por cores, conforme o grau de gravidade. Essas tarjetas coloridas, elas são destacáveis. Por exemplo, o verde, nós podemos destacar o canto e essas filipetas destacadas ficarão no bolso do triador. Então, a vítima verde, ela terá a última cor do cartão dela como verde, indicando a situação dela. A vítima amarela, o triador retirará a filipeta verde, guardará esta e a vítima será identificada pela cor amarela. E assim como a vítima vermelha, onde terá retirado as 2 tiras debaixo do cartão e ficará vermelha como a última opção, que é a vítima mais grave. E a preta ou cinza, seria a última filipeta da vítima, que ficaria no cartão, seria a vítima em óbito. O cartão, ele pode ser escrito pelos 2 lados. Um lado a gente podemos marcar as lesões e do outro lado pode-se fazer outras anotações, mas essas anotações são realizadas no PMA, na lona onde a vítima será atendida. Código de cores. Vermelha será a primeira prioridade. As vítimas apresentam sinais e sintomas que demonstram um estado crítico e necessitam de tratamento e transporte imediato. São as vítimas mais graves que nós temos. A amarela seria a segunda prioridade. As vítimas apresentam sinais e sintomas que permitem adiar a atenção e podem aguardar pelo transporte. Então, seria a nossa segunda grau de gravidade de vítimas, seriam as vítimas amarelas. As vítimas verdes são todas as vítimas, são a terceira prioridade. As vítimas não apresentam lesões graves, ou seja, elas apresentam lesões menores ou sinais e sintomas que não requerem atenção imediata. São as vítimas que andam, são consideradas nossas vítimas verdes. Cinza ou preta são sem prioridade, são as vítimas que apresentam morte clínica e lesões obviamente mortais. Então, vamos lá. Se a nossa vítima deambula, primeiro questionamento que faremos à nossa vítima: ela deambula? Teremos sim ou não. Se sim, essa vítima é considerada verde. Se não, faremos outro questionamento: essa vítima respira? Então, teremos as respostas. Se não, se essa vítima não respira, eu vou realizar abertura de vias aéreas. Realizei a abertura de vias aéreas e aí, se ela não respirar, é considerada cinza. Se ela respirar, ela é considerada vermelha. Vai exigir alto grau de atenção. Lá em cima, agora, se a minha vítima respira, eu vou checar outros parâmetros, como frequência respiratória menor que 30
ou frequência respiratória maior do que 30 movimentos respiratórios por minuto. Se ela tiver esse nível de frequência respiratória maior que 30 movimentos respiratórios por minuto, ela já é considerada vermelha. Eu já nem preciso prolongar essa avaliação. Agora, se ela tiver uma frequência respiratória menor que 30, eu vou checar o reenchimento capilar. Se for maior que 2 segundos, já é considerada vermelha. E eu posso também, na dificuldade de checar esse reenchimento capilar, por fuligem, por ser escuro, por ser noite, eu posso checar o pulso radial também, que funciona, que se tiver ausente, já é considerada vermelha. Agora, o reenchimento capilar menor que 2 segundos ou pulso radial presente, eu vou solicitar que ele cumpra ordem simples, né? Então, abre o olho, levante um braço. E aí, de acordo com as respostas da vítima, eu terei, se ela não conseguir cumprir nenhuma ordem simples, ela será considerada vermelha. E ela consegue cumprir ordem simples? Amarela. Vamos falar sobre métodos de triagem, então, ainda. Vamos falar sobre Jump Start. É um método de triagem de foco start. Não se aplica a crianças, quer dizer, o start puro não dá para a gente aplicar nas crianças, por apresentarem parâmetros de sinais vitais diferentes do adulto e diferenças fisiológicas. O Jump Start aplica-se somente em crianças e são classificadas em vermelha, amarela, verde, cinza ou preto. Quais são os objetivos do Jump Start? Otimizar a triagem de foco de crianças durante o incidente de múltiplas vítimas. Melhorar a efetividade dos recursos para todas as vítimas do incidente de múltiplas vítimas e reduzir o efeito emocional sobre as equipes de APH, que não é fácil você atender, fazer triagem de crianças, né, em um grande acidente. Então, nós vamos agora decifrar o Jump Start. Se a minha vítima consegue andar, sim, ela consegue andar. Então, ela será verde. Minha vítima será verde. Agora, se ela não consegue andar, talvez por necessidades, né, especiais ou ausência de desenvolvimento, é um bebezinho, eu vou checar se essa vítima respira. Se ela respira ou não. Então, vamos lá. Minha vítima não respira. Se ela não respira, eu vou, primeiro de tudo, fazer abertura de vias aéreas. Eu vou fazer essa abertura. Se ela respirar depois da abertura de vias aéreas, essa minha vítima com certeza é vermelho. Agora, fiz a abertura de vias aéreas e a minha vítima não respira, eu vou checar o quê? Pulso. O pulso dessa minha vítima, ele não é palpável, ele não está presente, né? Então, se ele não está presente, a minha vítima é cinza ou inviável. Se o pulso, chequei o pulso, essa minha vítima tem pulso sim, eu vou executar 5 ventilações. Ela respirou depois disso? Se ela não respirar, ela é cinza. Agora, se ela respirar, depois de 5 ventilações efetivas, essa vítima é vermelha. Considerando que lá no início eu tenho a minha vítima que respira, falamos anteriormente da vítima que não respirava. Agora a vítima respira, sim, eu vou checar o quê? Frequência respiratória. Se ela tiver uma frequência respiratória menor que 15 ou maior que 45 movimentos respiratórios por minuto, essa vítima é considerada vermelha. Agora, se ela tiver uma frequência respiratória entre 15 até 45 movimentos respiratórios por minuto, eu vou checar pulso periférico. Chequei o pulso periférico. Pulso é palpável? Periférico, vou fazer o AVDI. Se eu tiver uma vítima com o D alterado, apresentando decorticação ou descerebração,
essa minha vítima vai ser diagnosticada como vermelha, né? Triada como vermelha. Agora, se a frequência respiratória, então, estiver entre 15 até 45, lembra? A nossa vítima, o pulso periférico não for palpável, ele não é palpável, né? Eu vou considerar essa vítima vermelha. Agora, se tiver alteração, eu fiz o exame do AVDI, né? E esse AVDI, no AVD, a vítima consegue fazer uma localização e uma retirada proposital do membro, essa minha vítima será amarela. Outro método de triagem é o CRAMP. É um dos mais difundidos internacionalmente e surgiu das iniciais C de circulação, R de respiração, A de abdômen, M de motor e P de psiquismo. Então, o método CRAMP é um exame que é feito em 5 estágios. Ao término de cada um desses estágios, e em função do estado geral caracterizado, pontua-se da seguinte forma. O exame pode ser normal, essa vítima vai receber 2 pontos. O exame anormal, 1 ponto. E o exame grave, 0 de pontuação. E existe a classificação da cor branca, a qual se destina às vítimas críticas não recuperável. Elas são urgentes, mas depois de evacuar as vítimas da lona vermelha, lona amarela, é que elas podem ser novamente triadas. Ainda em métodos de triagem, nós temos o ABCDE do trauma. A avaliação inicial deve identificar lesões que comprometem a vida do paciente, da vítima, e estabelecer condutas para a estabilização das condições vitais e tratamento das anormalidades. A avaliação segue uma ordem e são as mesmas para criança, adulto, gestantes e idosos. Este processo constitui a letra A, de vias aéreas e controle da coluna cervical, o B, de respiração e ventilação, C, circulação com controle de hemorragia, D, exame neurológico e o E, exposição com controle da hipotermia, que é muito importante. A avaliação de cada item implica em diagnosticar alterações, tomar decisões e determinar a gravidade pelos achados traumáticos que ameaçam a vida desta vítima. Atenção, o método START é utilizado na triagem inicial, enquanto os métodos CRAMP, o ABCDE do trauma, são os mais utilizados no posto médico avançado e no intra-hospitalar. Tipos de triagem que nós vamos ter. Nós temos a triagem em foco, que é realizada na zona quente, porém, caso haja risco iminente para as equipes de resgate, as vítimas devem ser removidas prontamente, de modo aleatório, para uma zona fria. E as vítimas são identificadas com os cartões de triagem. Agora, a triagem no PMA é efetuada na entrada da área de tratamento, quando houver recursos humanos suficientes para a função. As vítimas são recategorizadas ou não e são agrupadas em lonas coloridas, de acordo com as cores dos cartões de triagem. Triagem de evacuação. O médico responsável pelo PMA faz a triagem da evacuação, estipulando a ordem para o transporte das vítimas. E a triagem de transporte, ainda o médico do PMA determina o tipo de transporte que cada vítima necessita, de acordo com a complexidade de cada uma, com a situação. Qual é o melhor meio de transporte para esta vítima? Na revisão dos objetivos, conseguimos definir triagem, conhecer os métodos utilizados para realizar a triagem de vítimas no incidente de múltiplas vítimas, saber fazer a triagem pelo método START, conhecer o Jumping Start e conhecer a triagem de foco, triagem no PMA, triagem de evacuação e de transporte. Obrigada, até mais.